Eu sou o Marcondes, sou analista socioambiental no programa de transparência e justiça climática aqui do ICV, né? Como vocês conhecem, o ICV é uma organização que está baseada, né, em Mato Grosso, há mais aí de 33 anos trabalhando em prol da conservação do Estado, mas também com esse olhar da construção, né, de soluções compartilhadas para os recursos naturais, os diálogos com diferentes setores da sociedade. E, tradicionalmente, o ICV ele faz uma análise, né, dos dados que são divulgados pelo PRODES, né, anualmente. Esse ano a gente resolveu fazer tanto a análise da Amazônia quanto do Cerrado de forma integrada, né, uma vez que os dados foram divulgados pelo INPE de forma também conjunta, e por isso, então, desenvolvemos essa nota técnica e chamamos, né, vocês para a gente poder fazer a apresentação desses dados, entendendo que são informações relevantes também para a pauta da comunicação, né, jornalística, que cobre esse tipo de assunto e que, por vezes, né, pode gerar algumas dúvidas em relação às taxas, principalmente quando a gente observa, né, com até um certo positivismo, né, em relação a essa redução do desmatamento no estado, que foi o que mostrou os dados, mas também é interessante a gente ter um olhar sobre o que essa redução significa e quais as ameaças que poderíamos tratar, né, dessa redução para os próximos anos, né, se a gente tem um cenário que seja direcionador para a gente conseguir manter essa taxa, né, essa redução para todas as metas, né, tanto subnacionais como também nacionais. Então, para esse webinar, a gente vai contar com a participação do Vinícius, que é meu colega no ICV, coordenador do Núcleo de Inteligência Territorial, e também da Edilene Fernandes, né, do Amaral aqui, mas carinhosamente conhecida como Kika, né, consultora jurídica do Observatório Socioambiental de Mato Grosso, o Observa MT. Então, também agradeço já a participação de vocês, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Então, agora eu vou passar a apresentação. E, como eu falei, né, fiquem à vontade se durante essa nossa conversa surgirem dúvidas, vocês podem também enviar perguntas para o Caio, mas se precisar, eventualmente, de uma outra, né, uma explicação, algum detalhamento, a gente está aqui também para isso, né, fazer um diálogo sobre essa nota. Então, na apresentação, nós vamos trazer esse contexto do tema, né, no cenário nacional e estadual, apresentar os resultados principais dessa nota técnica, também com mais alguns detalhes sobre esse monitoramento do desmatamento PRODES no estado, né, os seus desafios e também algumas questões técnicas relacionadas a esse tipo de monitoramento e as ameaças políticas à redução do desmatamento no estado. Bom, partindo então desse contexto, né, em que essa nota técnica se insere, é, o, a questão do controle, né, e do combate ao desmatamento, principalmente vocês que já acompanham esse tema, ela é estratégica para o Brasil, considerando que o desmatamento é um grande vilão, né, para a questão climática brasileira. A gente tem aí os dados do SEG, publicados até recentemente, que mostram que as mudanças no uso da terra, elas foram mais uma vez, né, as grandes responsáveis pela maior parte das emissões brutas de gases de efeito estufa do país, somando aí 46%, e que quando a gente soma isso às emissões do setor da agropecuária, eles correspondem a quase 75% de todas essas emissões brasileiras. Então a gente tem o desmatamento central, né, essa fonte de emissões de carbono, principalmente, e por isso esse controle e combate ao desmatamento ganha tanta atenção num país, né, com mega biodiversidade e florestas, inclusive, né, com uma das maiores do mundo tropical, como a floresta amazônica, mas também todos os outros biomas, como no caso aqui, trazendo a importância e relevância do tema para o Cerrado. Já trazendo para o nível estadual, o controle também e combate ao desmatamento, ele no estado de Mato Grosso, ele tem uma característica chave, né? Porque, primeiro que Mato Grosso, ele figura como o segundo estado mais emissor de gás de efeito estufa do Brasil, também segundo os dados do SEG, né? Então, 64% das emissões estaduais, elas vêm das mudanças no uso da terra, que quando a gente soma com o setor da agropecuária, isso chega a bater em 95% da emissão estadual. Então, o controle e combate ao desmatamento para o Estado, ele aparece como essa questão
chave para as políticas públicas, para todo tipo de controle e financiamento voltado para essas metas que o Estado assumiu, mas chama atenção também que não só para o controle, né, e combate ao desmatamento, pensando na questão da biodiversidade, mas também o que significa isso para o Estado em termos, por exemplo, de sociobiodiversidade, né, das relações que os povos indígenas de Mato Grosso, que são diferentes povos, mas também os seus povos e comunidades tradicionais, e todas essas relações que a sociobiodiversidade tem em relação à vegetação nativa do Estado. Também significa maior proteção para a água, né? A gente tem visto cada vez mais estudos que mostram essa relevância entre a relação das florestas, né, e de vegetação nativa com o ciclo hidrológico, mas também para a questão de controle de patógenos, né, o Estado tendo aí como um carro-chefe a sua produção de grãos, né, e também a questão da pecuária, como que a proteção e o controle do desmatamento nessas áreas de vegetação nativa podem ter influência sobre o controle de patógenos e eventuais até questões de qualidade do ar, né, para a população, enfim, uma série de serviços ecossistêmicos que estão por trás desse controle e combate ao desmatamento, não somente por uma questão de emissão de gases de efeito estufa. E aí, conforme a gente viu, né, essa semana mesmo está sendo muito falado esse estudo, que foi liderado e conduzido por pesquisadores vinculados ao Instituto Serra Pilheira, que mostrou que as terras indígenas elas são responsáveis por chuva de 80% das áreas de agropecuária no Brasil, né, e terras indígenas da Amazônia. Então, muito disso tem essa contribuição dessas áreas no estado de Mato Grosso, né, principalmente na região norte, e quando a gente vê essa questão dessa relação, né, do setor produtivo, dependendo dessa chuva, dependendo dos chamados rios voadores, né, que vem da questão da Amazônia, isso para a gente ter essa conversa com esse setor, a gente também tem que falar do impacto econômico que teria nisso, né? Então essa nota técnica, ela também traz essa relevância porque a degradação ambiental nas TIs da Amazônia elas poderiam comprometer 338 bilhões na economia nacional, como trazido pelo estudo. Então, como que a gente insere esse tipo de dado, né, do desmatamento da Amazônia mato-grossense dentro desse contexto de relevância também econômica e não somente pelos seus serviços ambientais, essencialmente. Um outro ponto, que aí já destacando sobre o Cerrado, os dados também eles se inserem nessa importância da vegetação nativa para o agro nesse outro bioma, né, que muito, por vezes, pode ser negligenciado, né, a gente viu o Código Florestal com uma disparidade de Amazônia com 80% de reserva legal e o Cerrado com 20%, dentro de Mato Grosso, esse percentual vai para 35% por uma questão da Amazônia Legal, mas o bioma como um todo, né, outras partes, ele tem um percentual de 20% da reserva legal e muitas vezes ele é ignorado por não ter esse componente de floresta, né, como pela sociedade é visto como o mais importante de que uma outra tipo de vegetação. E aí a gente vê, de novo, recorre aos estudos, né, que mostram como que o Cerrado tem sua importância, principalmente para a questão hídrica, né, da regulação hídrica do Brasil, pelas suas grandes bacias hidrográficas, e esse estudo mostrou que não, só nessa safra de 23 para 24, a seca no bioma ela provocou uma perda recorde de mais de 11 milhões, né, de toneladas de soja, uma redução de 10% na produção de um milho, que somado teria um prejuízo estimado aí de cerca de 35 bilhões de reais. Então, novamente, né, como que os dados dessa nota técnica também podem se inserir nesse tipo de recorte, né, e de análise que pode trazer da relevância dessas áreas de vegetação nativa do Estado, inclusive para o próprio agronegócio. Então, dentro desse contexto, né, trazendo agora um pouco mais dessas características do desmatamento na Amazônia e Cerrado Mato-Grossense, eu destaco aqui nossos principais resultados, né, que foram encontrados. O primeiro resultado que a gente traz é que entre agosto de 2023 e julho de 2024, que é esse período, né, do sistema PRODES que foi divulgado, a Amazônia ela perdeu uma cerca, né, de 30,6% em relação à taxa do ano passado. Então, a gente teve essa redução, né? Falei perdeu, mas na verdade é uma redução dessa taxa, o que é um resultado muito positivo, né? Um saldo muito positivo do esforço que está tendo, principalmente do governo federal,
em relação ao controle e combate ao desmatamento, e a gente vê também que no Cerrado, né, a gente encontrou também essa redução que foi o que reverteu um quadro que o bioma estava passando, né, porque a gente veio de mais de 5 anos de aumento, né, na taxa, na perda de vegetação do Cerrado, e quando a gente olha para o estado, houve uma perda, né, conjunta aí, dentro dessa taxa de 1.700 quilômetros quadrados nas áreas de Amazônia e Cerrado, uma redução, então, de 38,3% na Amazônia, né, uma redução, então, maior do que a redução total quando ela é estimada para todos os estados que compõem o bioma, e de 27% no Cerrado mato-grossense. Aqui já, então, um pouco que eu comentei, né, que o Cerrado ele apresentou essa redução de 25,7% no desmatamento em relação ao ano anterior, então foi esse indicativo de reversão na tendência, então isso também foi refletido a nível estadual, quando a gente faz o recorte para o Mato Grosso. E a nota técnica traz como segundo resultado que a gente destaca esse perfil, né, dos polígonos de desmatamento que foram detectados pelo sistema PRODES. Aqui a gente destaca, então, quase 7.000 polígonos de desmatamento e que menos de 5% desses pontos, né, dessas áreas, desses polígonos, eles concentram 71% de toda a área desmatada. Então, isso traz uma informação relevante no sentido de pensar políticas e pensar ações e medidas efetivas do controle do desmatamento, né? Se a gente tem que em menos de 5% desses polígonos, mais de 60% de toda a área desmatada, o Estado consegue saber aonde ele precisa agir com mais efetividade. A gente consegue saber, né, aonde o poder público precisa chegar com mais seriedade no controle e combate ao desmatamento, para a gente ter um resultado muito mais efetivo em termos de área. A gente faz também uma análise sobre as categorias, né, fundiárias que a gente consegue cruzar das bases de dados oficiais que a gente tem disponível para o Estado. Então, a gente vê que os imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural, eles representam aí mais de 78% da área total desmatada. Novamente, se menos de 5% dos polígonos a gente tem 70% da área desmatada, quando a gente vai para o recorte de categoria fundiária, a gente consegue dar um direcionamento maior ainda, porque a gente tem esse desmatamento concentrado nesses imóveis que estão inscritos no CAR. Então, o Estado tem como rastrear esse tipo de informação, né, e, inclusive, providenciar a responsabilização sobre esse desmatamento que está sendo realizado na forma, né, quando ele é ilegal, porque você tem os dados ali inscritos, né, no Cadastro Ambiental Rural, e é um dos objetivos do CAR, né, é justamente o controle e combate ao desmatamento. Quando analisamos as áreas protegidas do Estado, a gente tem que menos de 7%, né, desse desmatamento, ele ocorreu nessas áreas, então, mais uma vez, trazendo que, ao mesmo tempo que as áreas protegidas, elas são aí tidas, né, como as áreas que barram esse avanço do desmatamento, de fato, a gente tem menos de 7% nessas áreas, mas tem um outro lado que preocupa, que é daquelas áreas que são atingidas pelo desmatamento ilegal, principalmente, as terras indígenas elas tiveram 70% desse desmatamento, né? Então, a terra indígena, por suas características, principalmente, né, na Amazônia, pelas questões é, do recurso florestal, né, existente, mas também do seu recurso mineral, mas também de outros recursos que essas áreas elas protegem, elas estão aí num foco, né, em relação às demais áreas protegidas que se inserem nessa categoria. E a terra indígena Sararé, que é uma terra indígena que fica em Conquista do Oeste, né, ela foi aí a terra indígena mais afetada por esse desmatamento nesse período. Inclusive uma terra indígena onde está ocorrendo, né, e vem ocorrendo já tem algum tempo, algumas ações, né, de fiscalização, principalmente por garimpo, né, muitos casos de garimpo ilegal ocorrendo nessa terra indígena, gerando uma série de conflitos. Entre as unidades de conservação, a gente destaca a única reserva extrativista do estado de Mato Grosso, que é a Resex Guariba Roosevelt, que ela também sobressaiu como a mais atingida com outros monitoramentos, né, que o ICV já faz e de outros estudos, a gente vê como que a reserva está vulnerável, principalmente pela exploração ilegal de madeira.
né, também é uma reserva que é foco desse tipo de atividade e que gera uma série de conflitos também para a população local. Já quando a gente faz uma análise sobre a autorização desse desmatamento, né, para a gente poder entender como que está a dinâmica desse processo de licenciamento da atividade de supressão da vegetação nativa no estado, a gente traz o resultado de uma série histórica que fizemos o recorte aí de 2015 a 2024 e a gente comparou o que foi autorizado pelo órgão licenciador, no caso pela SEMA, pela Secretaria, né, Estadual de Meio Ambiente do Estado, e o que de fato foi desmatado, que aparece, né, no sistema PRODES. Então, a gente vê, primeiro, que nos últimos 10 anos, a área autorizada para desmatamento ela teve um salto de mais de 340%, passando, então, de 111 quilômetros quadrados em 2015 para 492 quilômetros quadrados até outubro de 2024. Esse resultado é um resultado que chama muita atenção, porque se o Estado quer se comprometer às suas metas climáticas, isso passa essencialmente pelo também o controle, né, desse desmatamento. Então, não é só porque proprietários poderiam desmatar, né, até 75% da sua propriedade, considerando ali propriedades no Cerrado com 35% de reserva legal, e isso de fato deve ocorrer, né? A lei florestal ela traz um regramento, não necessariamente ela impõe que essa vegetação nativa tem que ser derrubada. Então, esse processo também autorizativo pelo órgão estadual, ele carece de uma série de outros fatores, né, que o próprio processo de conceder uma autorização de desmatamento traz, como questões até vinculadas mesmo ao entendimento de ecologia, né, que está sendo ali colocado em risco em relação a essas autorizações que podem estar acontecendo. E cerca de 75% desse desmatamento, quando a gente analisa o que de fato, né, foi derrubado no estado, ele ocorreu sem autorização do órgão licenciador, portanto é ilegal. Então, Mato Grosso, mesmo nesse processo de aumentar em mais de 340% o seu desmatamento autorizado, ele ainda encara, né, esse problema de uma taxa de 75% do desmatamento ilegal no estado, comparado, então, a essa base do PRODES. E aqui a gente pode ver também que o estado ainda tem essa questão aí, talvez até de um processo como poderia dizer, de um processo de me fugiu a palavra, mas um processo que você tem uma área autorizada para desmatar, uma especulação, na verdade, que eu queria dizer, que você tem uma área autorizada para desmatar, mas que ainda não foi desmatada. Então, muito disso se passa também pela especulação de terra, né, questões fundiárias que estão intrínsecas, principalmente na Amazônia brasileira, né? E aí, para a gente comentar um pouco mais sobre esses dados e resultados, né, e trazer também um pouco desse contexto técnico, do mapeamento, do monitoramento do desmatamento, eu convido o Vinícius para poder conversar e seguir aqui na apresentação com vocês. Obrigado. Legal, Marcondes. Olá, gente. Bom, dando sequência, então, a essa caracterização do desmatamento em 2024 no Mato Grosso, ainda sobre essa questão da legalidade e ilegalidade, a gente vê aí perfil um pouco diferente entre o que ocorre de ilegalidade na Amazônia e no Cerrado, né? O percentual da ilegalidade do desmatamento em 2024 no recorte do bioma Amazônia e Mato Grosso ele foi de 78,6%, ou seja, 78,6% do desmatamento realizado no bioma Amazônia em 2024 ele aconteceu sem autorização do desmatamento emitida pelo órgão ambiental. No recorte do bioma cerrado, dentro do estado, esse percentual de ilegalidade do desmatamento é de 63,6%. A gente verifica uma alta ocorrência do desmatamento nas áreas de transição entre esses biomas, né? Eu acho que é até assunto, porque a gente indicou também como uma das ameaças aí que estão em curso, que é a legislação que quer tornar aí mais áreas de floresta como áreas de cerrado, né? Já que você passe. E aí, dando sequência, entre os municípios, né, que concentram esse desmatamento, falando de municípios, a gente tem 10 municípios
somando 49% de todo o desmatamento detectado no estado. Esse ranking ele é liderado por Nova Maringá, que responde por 13% do total de desmatamento ilegal e 10% do total de desmatamento legal, né, no estado. Então, é um município que a gente vê que em 2024 teve aí um perfil de desmatamento que, inclusive, superou Comisa, que historicamente é um município que lidera esse ranking, quase sempre aí acima dos 200 quilômetros quadrados de desmatamento. Chama atenção novamente a localização desse município de Nova Maringá, né, um município numa região do médio norte do estado, franca expansão na produção de soja e também numa região de transição aí entre bioma cerrado e Amazônia, assim como o Paranatinga, que é o terceiro lugar também. E é isso aqui, esse mapa, a gente mostra a concentração dessas áreas de desmatamento. Então, como eu estava falando, como é possível de ver aí nessa região médio norte do estado, que tem essa, inclusive, Nova, Nova, Nova Maringá, aqui que a gente vê os municípios de Nova Maringá, que é o que tem aqui o desmatamento autorizado, tem azulzinho, né? E em preto aqui o desmatamento não autorizado, legal. Mas o desmatamento da Amazônia está bastante concentrado ainda no noroeste, então esse perfil de Colniza mesmo, de estar em segundo lugar, né? Ele concentra bastante desmatamento, não só Colniza, mas também Aripuanã, no norte do estado, que os municípios que está em quarto lugar, né? Tem Feliz Natal, União do Sul, né? Municípios que estão frequentemente aí também no ranking dos municípios que mais desmatam na Amazônia. E a gente vê no Cerrado já essa localização nos municípios que estão. Nos municípios que estão aqui mais na região do Araguaia, né? E também na bacia do Alto Paraguai, nessa divisa aqui já, né? Com o Cerrado com o bioma Pantanal. E é interessante a gente também trazer uma perspectiva histórica, a ocorrência, o cenário de ocorrência dessa taxa de desmatamento atual, né? Que a gente não está mais no cenário da década de 90, onde a gente provavelmente ainda tinha mais de 80% de vegetação, com muita chuva, né? Como a gente costumava ver, chuva do caju. E a gente está num cenário totalmente mudado agora, que a gente não tem sentido na pele. E ainda a gente tem esse percentual de atual de 60% de vegetação nativa. E a gente costuma ver sendo bastante utilizado, né, pelo governo do estado, né, por diversas mídias aí, a gente vê que usa ele de fato existe, né? Esse é o percentual mesmo que o MapBiomas indica. Mas a principal pergunta que a gente quer trazer aqui é qual é o status, qual é a saúde dessa vegetação nativa, né? A gente, como resultante dessa degradação, não só o desmatamento, mas a degradação dessa vegetação, que a gente está falando aqui de exploração de madeira, fogo, principalmente, né? A gente teve aí nesse contexto todo um indicador que mostra uma perda de 33% da superfície de água no estado. Então a gente sabe que existe uma sintonia entre a vegetação nativa e a disponibilidade hídrica, né? Esse ano vários municípios tiveram escassez de água para abastecimento, né? De água para consumo humano nas áreas urbanas. Alta Floresta, onde eu resido, é um desses municípios, por exemplo. É um município que vai ter o quê? 45% de cobertura de vegetação nativa. Então, a gente não está falando aqui somente de ter a vegetação, mas a qualidade dessa vegetação e a capacidade dela fornecer os serviços, né? Prestar gratuitamente os serviços que a natureza nos presta, especialmente na questão da água, na questão, como o Marco estava colocando, do controle biológico, a própria presença da biodiversidade como dispersora. Então, o que a gente olha nesse mapa, os grandes maciços de vegetação nativa, eles estão nas terras indígenas, né? Esse é o que o mapa nos mostra.
O que a gente tem em número em imóveis rurais, ele vai ser maior do que o que tem nas terras indígenas, unidades de conservação. Mas ele é altamente fragmentado, altamente degradado, né? Já tendo passado por exploração de madeira, já tendo passado por fogo, que a gente vai mostrar na sequência. Todo ano queima 6% do estado de Mato Grosso em média, né? E sendo que mais da metade disso é em áreas de vegetação nativa. Então, que essa informação a gente apresenta no nosso monitor de áreas atingidas pelo fogo, que Mato Grosso lidera o histórico dos estados, né, mais atingidos pelo fogo do país. Como eu estava falando, nos últimos 6 anos, a gente foi pegar 6% em média queimou. 2020 queimou 9% do estado, 2024 agora queimou mais 7,5% do estado. Então, esse fogo está acontecendo onde? Metade dessa área em área de vegetação nativa ou recentemente desmatada, né? Sendo que também os imóveis rurais respondem por quase 60% dessa área atingida pelo fogo. E aqui que está um aspecto bastante interessante do PROD desse ano, que é exatamente a associação entre o uso do fogo e o desmatamento. Então, o PROD, desde 2022, ele passou a detectar não só o desmatamento por corte raso, aquele cenário em que você tem uma estrutura de vegetação nativa, vai lá, corta tudo, fica o solo exposto, né? Ele é o corte raso da floresta. Tradicionalmente é o método que historicamente foi mais utilizado, seja com motosserra, seja com correntão, mas é a remoção completa da cobertura de vegetação nativa, da floresta. Desde 2022 para cá, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que implementa o PRODES, veio observando uma dinâmica de uso do fogo de forma recorrente, progressiva, para fazer a remoção dessa cobertura, para destituir essa cobertura florestal. Esse exemplo que está no mapa aqui é uma dessas situações. Não é somente de um ano para o outro esse uso do fogo, né? É progressiva porque ele tem uma sequência em que esse fogo vem sendo utilizado, e aí tem várias justificativas do porquê desse procedimento, né? O fogo ele é mais difícil de você atribuir a causalidade, o nexo causal, assim como o desmatamento, em que você chega numa área para fiscalizar uma área de desmatamento, você vai encontrar lá as árvores caídas, foi cortado por motosserra, foi por correntão, muitas vezes encontra os equipamentos utilizados, né? Você, com as imagens satélite, consegue verificar que o desmatamento aconteceu exatamente naquele local. O fogo, ele pode ter surgido no vizinho, né? Nunca surge dentro do imóvel, que acontece, sempre tem uma justificativa que acaba favorecendo, muitas vezes, aquele que acabou ganhando. Muito se falou esse ano, o que o proprietário ganha com a ocorrência do fogo dentro da sua propriedade, porque é um dano para ele. A gente vê que, nesse caso da imagem, são imóveis que têm agricultura, tem soja, certo? Então, o fogo não aconteceu na área da soja aí, né? O fogo aconteceu na vegetação nativa. Então, esse processo de usar o fogo para fazer a remoção, fazer o desmatamento, ele tem sido bastante recorrente. Por isso que a gente quis trazer aqui também esse dado que a gente mostra do monitor das áreas atingidas pelo fogo, que mostra que mais da metade das áreas atingidas pelo fogo em Mato Grosso é área de vegetação nativa ou recentemente desmatada. Então, são dados que corroboram, né? Sobre ainda o uso do fogo, duas formas práticas que ele é usado. Ou é essa situação de fragilizar a vegetação para desmatá-la, ou é numa área recentemente desmatada para fazer a limpeza da área, né? Então, esse ponto é bastante importante, até porque muito dessa região de ocorrência dos incêndios, dos grandes incêndios, ela também está nessa região de transição, né?
entre floresta, tipo de floresta, tipo de cerrado. E o que a gente vai tendo, né, com esse processo também é exatamente prevalecimento de espécies que forem ficando ali, que vão conseguindo, com característica de cerrado, que tem uma capacidade de rebrota maior do que a área de floresta. Floresta não é adaptada para fogo. Então, você vai perder as características florestais, né, dessas áreas, ao passo que você o fogo vai sendo utilizado para destituir totalmente essa cobertura. Então, essa é uma situação que chama bastante atenção no estado de Mato Grosso, exatamente por esse percentual alto aí, né? Mais da metade do desmatamento que o PROS detectou no estado se deve a uma situação de degradação progressiva. Gostaria de passar agora para a Kika, nossa colega, para falar mais sobre essa e outras ameaças a essa redução do desmatamento, né, que a gente viu nesse ano. Enfim, ameaças aí, infelizmente, não são poucas, né, Kika? Olá, obrigada, Vinícius. Então é isso, acho que para dar continuidade, né, ao que o Marcondes traz de dados, de análise, o que o Vinícius traz para a gente dessa mudança de comportamento, né, e por que isso está acontecendo, e aí a gente olhando, então, para o legislativo, ao contrário diferente do ICV, a gente trabalha num olhar direto para como é que está o comportamento da normatização do Estado de Mato Grosso, seja através de regulamentação de leis ou de aprovação de novas leis, né? Como é que isso está se comportando e qual é a relação disso com o desmatamento e se isso interfere ou não na manutenção do que a gente viu agora esse ano, dessa redução, né, que a gente comemora, mas que a gente precisa olhar com cuidado do que isso significa e se a gente tem condições de manter isso a longo prazo. Pode passar, Marcos, ou não sei quem passa. Então, nós elaboramos já para a segunda vez, para a COP, né, para a apresentação dentro desse evento, um balanço de ameaças do que o Estado de Mato Grosso tem feito, porque a gente sabe, né, o discurso, a narrativa do Estado nos eventos sempre é dessa questão, olha, o uso do aumento da imagem de satélite, os números de auto de infração aumentando, o desmatamento aparentemente dando uma segurada, e aí não se leva o fogo, não se leva as mudanças legislativas, então a gente vem para tentar também esclarecer e apontando como é que está a mudança, porque quanto mais o que a gente observa, quanto mais a rigidez, né, das fiscalizações vão aparecendo, maior vem sendo feita também uma tentativa de desmonte da legislação ou da efetivação dessas legislações. Seguimos? Então, o nosso primeiro destaque vem aqui sobre as áreas de uso de reserva legal. Acho que todos vocês viram, a gente teve um projeto, está errado o número aí, é só 78, projeto de lei 78 de 2024, ele prevê, esse projeto ele já tinha sido apresentado anteriormente, foi aprovado, foi judicializado, entrou num acordo com o Ministério Público e depois ele voltou a ser reapresentado como se fosse uma nova legislação. E o que ele prevê? Ele prevê que é possível se utilizar a reserva legal para uso para áreas que tenham a expertise de mineração. E aí eles não usam deslocamento, eles usam realocamento, realocação de reserva legal, como se fosse possível retirar essa vegetação de um lugar e passar ela para um outro local, né? A gente já não tem áreas de vegetação nativa para compensação nem do que o Código Florestal determina, né, de compensação daqueles desmatamentos anteriores a 2008. E o Estado de Mato Grosso ainda passou a permitir que nas áreas já declaradas como reserva legal, se tiver minério, pode se realocar ou pode se compensar, na verdade é uma compensação. Você pode abrir essa área e compensar essa área em outro local.
E aí, sem nenhum outro critério, por exemplo, é um minério que está em escassez total, que aquele é o único lugar que existe, enfim, uma série de regramentos que poderiam até existir. A gente tem vegetação suficiente para isso, né? A gente já sabe que não tem. E aí, o que a gente chama mais atenção ainda é da participação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público nesse acordo. Quando essa nova lei volta, ela volta sem trazer consequências efetivas para que isso não acontecesse. E agora tem uma nova ADIM sobre ela, mas que ainda não foi decidida. E olha como isso abre novas brechas. Já tem um novo projeto de lei tratando também de utilização de reserva legal para uso agropecuário, ou seja, quer ainda se ampliar as áreas de reserva legal para onde você tem atividade agropecuária, podendo, então, realocar ou transferir essa reserva legal para outro lugar. Então, essa é uma das ameaças, é preocupante, é muito preocupante essa questão, já dado que a gente não tem, visto o que o Vinícius trouxe aí, né, vegetação suficiente, nossos maiores maciços estão dentro de terras indígenas, as próprias unidades de conservação estão muito abertas, né, com grandes propriedades dentro. Então, a gente não tem mesmo vegetação suficiente para isso. Podemos passar? Um outro ponto de ataque que a gente percebe e que a gente tem tentado fazer combate, tanto desde a apresentação da lei e depois da sua aprovação e judicialização, é essa flexibilização sobre as regras do Pantanal. Então, esse projeto de lei ele entra na Assembleia Legislativa e ele vai passando meio desapercebido, depois vem de forma muito rápida, né? A Assembleia Legislativa, apesar de ter recebido um prêmio de transparência, não é tão fácil acompanhar os processos legislativos que entram, porque às vezes ele entra num rito e de repente ele muda o rito no meio do caminho, ele tem alterações que nem sempre são muito fáceis de acompanhar, então essa transparência ela não é tão aberta assim, e a comunidade também não é ouvida. A gente pediu audiências públicas, enfim, diversas vezes para se discutir isso. Então, essa é uma legislação que foi judicializada aqui dentro do Estado, passou por um processo de conciliação, né, dentro do Tribunal de Justiça, mas que agora recebeu uma nova ADI, aí sim na esfera federal, e que está sobre júdice. E o que essa legislação, então, ela tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Ela vai exatamente na flexibilização de usos de áreas protegidas, que seriam as APPs, as reservas legais, dentro desse bioma tão sensível, né, que é o Pantanal, e que está queimando recorrentemente. Pode passar. Um outro ponto de ameaça que a gente também relaciona à questão do Código Florestal é a mudança desse conceito técnico, né, trazido pela Instrução Normativa número 3, do que se considera o uso consolidado da terra. Então, o Código Florestal, ele já trouxe uma série de benefícios, uma série de isenções, de anistias, como a gente já sabe, mas ele trouxe regramentos que a gente precisa implementar, já que ele está aí. E o que a gente está vendo é que, mesmo sem alterar a legislação em si, sem a alteração efetiva da lei do Código Florestal, o que a gente está percebendo é que está havendo alterações na sua aplicação, e na sua aplicabilidade através da interpretação do Estado do que quer dizer o Código. Então, essa é mais uma forma de mudança da alteração legislativa, sem precisar passar pelos ritos. Então, essa Instrução Normativa número 3, ela traz uma mudança de que o uso consolidado da terra, onde lá o código dizia que precisaria ter benfeitorias anteriores a 2008 para você ter consolidado, permanência, o Estado vem e faz uma releitura disso, permitindo que outras questões que o código não considerava como uso consolidado passem a ser. Ou seja, a gente passa a não ter que compensar, restaurar ou manter essas áreas dentro do Estado de Mato Grosso. Então, o Estado de Mato Grosso tem um código florestal próprio, por assim dizer, né, em algumas questões. No uso consolidado, por exemplo, a gente tem uma diferença
de interpretação do resto do país, né, por conta dessa instrução normativa. Vamos lá? Áreas úmidas, né? Outra questão que a gente vê é que, além do Pantanal, apesar desses ataques frequentes, ela ainda tem uma proteção legislativa, um regramento bem específico. Mas a gente tem outras áreas úmidas tão importantes quanto o Pantanal, que é o Guaporé e o Araguaia, né, que sofre há muitos anos com a drenagem, com o uso de drenos para atividades agropecuárias sem regramentos. Então, houve-se a tentativa de regulamentar, o Ministério Público tentou entrar nessa questão da discussão do regramento, mas a forma com que ele foi feito ficou tão permissiva que ele foi judicializado, né, e hoje a gente está aí com essa tentativa. O Ministério Público tentou trazer, olha, enquanto não tiver regras próprias para o Araguaia e o Guaporé, aplica-se as regras do Pantanal, para a gente tentar segurar um pouco essa questão da drenagem, né? Justamente porque o Vinícius disse, a gente está perdendo água, né? A gente não está só perdendo cobertura vegetal, a gente está perdendo água e isso vai fazer falta. Então, esse processo ele está em andamento, e aí chama a atenção um projeto de lei que entrou dentro da Assembleia Legislativa, que busca a determinar o marco dos drenos, um marco temporal. Então, os drenos realizados até a data, né, dessa lei ou dessa ação, eles estariam tacitamente regularizados, e as novas regras para a drenagem só passariam a valer a partir dessa nova interpretação da drenagem. O que é um absurdo, porque a gente sabe que vem nessa tentativa, de novo, de legalizar o ilegal, não na essência de você realmente refazer, voltar a área, né, ao seu natural, mas que a lei, sem recursos técnicos, científicos, que garanta que aquilo não vai ter grandes impactos, simplesmente passe uma régua e diga, não, então, daqui para trás, novamente, está tudo certo, daqui para frente a gente continua dentro da lei, o que não é o que a gente está vendo, né, desde o marco do Código Florestal para cá. Seguimos. Uma manobra para aumentar o desmatamento autorizado. Essa foi uma das leis assim que chamou muita atenção. Não chamou quando entrou, porque quando essa lei entra, que é o PLC 18, na Assembleia Legislativa, a gente até ficou feliz, porque entrou uma mensagem do governo com uma coisa positiva, que era a mudança da alteração da base de dados para uma base de dados mais atualizada, que é a do IBGE, né? O Vinícius pode falar melhor sobre isso. Então, a gente fez um estudo, olhou e falou, olha, não, esse é um projeto de lei que vai dar mais embasamento técnico para os funcionários, né, para os técnicos analistas da SEM, para principalmente olhar as zonas de transição, né, para poder olhar a vegetação e validar o CAR, até porque o CAR agora tem essa fase do CAR automatizado. Então, era uma melhoria. E aí, dentro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, há uma mudança de rito, então o processo passa a andar de forma muito mais rápida, e ele tem, sem nenhum outro debate, uma alteração completa de reinterpretação da fitofisionomia. E se a interpretação desse substitutivo fosse efetivada, esse mapa que está sendo apresentado aí é o que a gente teria de vegetação de floresta efetivamente dentro do estado de Mato Grosso. Todo o resto poderia se passar por cerrado, e com isso a gente diminuiria significativamente o número de reserva legal, não tendo assim áreas a serem recompostas e ainda permitindo uma série de novos desmatamentos. Felizmente, a própria comissão recuou desse texto normativo, voltando somente para a base de dados, mas já deixando um indicativo, né, de um grupo de trabalho junto com a SEMA, para discutir isso não através de lei, mas através de um outro regulamento, uma outra regulamentação, como uma instrução normativa ou um decreto,
que para nós, enquanto sociedade civil, ainda fecha muito mais o debate, porque um projeto de lei você ainda tem a possibilidade de um debate mais amplo, né? Apesar de que o governo tem uma base bastante consolidada dentro da Assembleia, mas você não tem mais visibilidade. O decreto, ele não tem essa abertura, né? Essa possibilidade de discussão. Então, ele pode entrar do dia para a noite, e o nosso receio é que isso seja alterado por outras vias normativas que não o projeto de lei. Então, essa ameaça, por enquanto, ela está ali suspensa dentro do PLC 18, mas ela está fortemente andando dentro de outros regramentos. Pode passar. Agora, recentemente, a gente teve essa questão mais nacionalizada, né, a discussão da moratória das sojas, mas no estado de Mato Grosso isso não é um debate tão recente, né, a gente teve aqui a aprovação da lei 12.709, de 2024, que não trata, assim, no título moratória da soja, mas ela visa exatamente isso, desmontar os acordos que prevejam um controle do mercado sobre as áreas desmatadas após 2008. Pouco mais à frente, a gente vai olhar um outro ponto, que para mim dialoga muito diretamente com esse, mas todas as áreas desmatadas após 2008 teria essa restrição do mercado internacional, né, para exportação de soja e de carne, né, o que seria essa moratória, que tem sido um instrumento muito importante para o controle de novas aberturas de áreas, mesmo que autorizadas, ou depois regularizadas, né, porque não necessariamente essa retirada de incentivo trata de áreas que cumpriram todos os ritos. Ela simplesmente tira o incentivo a qualquer um que faça parte desses acordos bilaterais que possam provocar algum tipo de limite ao desmatamento nacionalmente feito. Então, pode passar. E agora a gente tem esse debate, volta um pouquinho, desculpa, a gente tem esse debate em nível nacional, então saiu daqui do estado de Mato Grosso a questão da moratória da soja e está sendo discutido no Congresso, para a gente ver o tamanho do impacto também, que quando as legislações passam aqui no Mato Grosso, acabam ganhando escala em nível nacional, né, então, a importância da gente acompanhar o processo legislativo e de implementação das normas, porque nós somos um experimento e um grande olhar, assim, o estado de Mato Grosso, ele tem essa importância, né? A gente lidera, por exemplo, a presidência das secretarias de meio ambiente de toda a Amazônia, né? A presidente é a secretária de Estado de Mato Grosso. Então, o que a gente faz aqui tem impacto, não só para o Mato Grosso, como para o bioma amazônico como um todo. Os incêndios, né, fora de controle da liderança. Acho que o Vini já falou bastante sobre isso, os dados que ele trouxe, vou deixar isso passar, mas esse é um dos pontos que a gente também traz como alerta nesse boletim que a gente encaminhou para a COP, dada a gravidade dessa nova modalidade de conversão do uso para o solo. Porque o que a gente vê, complementando um pouco o que o Vini disse, esses incêndios, eles vão acontecendo, e depois você vai vendo que essas áreas queimadas, elas foram convertidas ao uso de agropecuária, né? Elas não vão só perdendo a vegetação, como ela vai sendo convertida para o uso produtivo. Então, ela, de fato, é um novo modelo de desmatamento. E com a questão do Código Florestal, invertendo o ônus da prova, se o fogo vem de fora para dentro, é muito mais difícil você responsabilizar o proprietário, por mais que você tenha a identificação do CAR, sobre a questão do uso do fogo, né? Então, você tem uma série de requisitos, e o que a gente vai observando daqui para frente, principalmente agora, acho que daqui os próximos anos, o que a gente vai ver é isso, as áreas que estão sendo queimadas integradamente todo ano, que vai diminuindo o seu percentual de floresta, e mesmo do cerrado, que é resiliente, mas não a um fogo tão insistente anual, né, que essas áreas vão sendo convertidas à agropecuária.
Pode passar? Então, e aí a gente vem para as unidades de conservação dentro dessas ameaças todas, do que a gente tem ainda de floresta protegida. O estado de Mato Grosso, ele não só tem abandonado as suas unidades de conservação, historicamente, né, a gente tem várias unidades de conservação que foram criadas com base em acordos internacionais, de 79, 97 para cá, mas essas áreas foram abandonadas, negligenciadas por diversos governos seguidos. Ocorre que nesse governo, ela não está sendo mais só negligenciada, ela está sendo atacada. Então, o que a gente tem visto é uma tentativa de extinção de unidades de conservação, através de decretos legislativos, de ações judiciais, de ausência do Estado de recorrer dessas ações, como é o caso do Cristalino. A gente tem visto tentativas do Estado, por exemplo, de estadualizar a unidade de conservação federal, como o caso de Chapada, para poder modificar a sua forma de uso. E agora a gente tem essa PEC que está na pauta amanhã, pessoal. De novo, já é a última votação. Se passar amanhã, não passa nem pelo crivo do governador, porque é uma alteração na Constituição do Estado, não é uma alteração qualquer, né? Que essa PEC, ela visa proibir que novas unidades de conservação sejam criadas, até que 80% das que já existem sejam indenizadas ou regularizadas fundiariamente. Isso é quase inviável dentro de um curto espaço de tempo, dado ao nosso histórico de negligenciamento, como eu disse até agora. Se a gente pegar as grandes unidades de conservação, o que você vai ver é que algumas já tinham propriedades privadas quando foram criadas, mas que essas propriedades foram ampliadas de forma assim gigantescas ou de grande proporção. Outras são também áreas públicas, como é o Cristalino, mas mesmo assim o Estado de Mato Grosso ainda insiste sobre a regularização e indenização do uso dessas terras. E essa PEC, ela tira o poder legislativo qualquer possibilidade de identificação de novas unidades de conservação, mesmo que ela não precise de indenização, mesmo que não seja uma área de uso restrito. Então, ela não faz qualquer, mesmo que fosse um monumento histórico, se for como o Morro de Santo Antônio, que é uma área pequena, né, e que não tem produção ou propriedade dentro, se a gente identificar algum tipo de espécie de local, nada disso poderá mais ser feito até que as outras unidades de conservação sejam regularizadas. Então, isso é um grande retrocesso ao nosso ver. Pode passar. E aí, por que eu falei que eu ia dizer um pouco para frente? Por que o crime compensa, né? A gente está falando da exclusão da moratória da soja, como todo desmatamento, depois de 2008, legal, feito no estado de Mato Grosso, ou legalizado, pode passar a contribuir com a exportação. No caso, Mato Grosso tem trazido mais uma inovação, que são os grandes mutirões de negociação, onde não se tem nenhum tipo de restrição do tempo aonde foi feito esse desmatamento, do tamanho da área, do tipo de vegetação. Todo mundo que tem um dano ambiental, que seja recente ou antigo, pode se dirigir a esse mutirão, e nesse mutirão você tem de 60% a 90% de desconto da multa, parcelado em até 36 vezes. Você tem uma recomposição florestal para ser paga aí até 2 anos para isso. Um desembargo imediato, o que o Código Florestal não permite, tipo, sem análise e validação do CAR. Então, você tem essa área regularizada no canetão, né, no grande anistiaço. Conseguiu se reverter, mas até os primeiros mutirões, o dano ambiental de áreas que foram desmatadas, que não eram reserva legal nem APP, elas deixaram de ter responsabilização de dano ambiental, e isso, assim, a gente não tem um número exato para divulgar, porque esses mutirões não têm tanta transparência,
mas a gente sabe que foram grandes áreas anicheadas do dano ambiental, e você ainda tem a garantia de que a pessoa não vai ser responsabilizada criminalmente. Então, assim, é um grande perdão. Não consta nenhuma diferença desse CAR validado e autorizado e essa produção que saiu dali, porque a partir desse momento essa área está legal, ela está legalizada e ela está liberada para fazer qualquer tipo de comercialização da sua produção. Então, a gente impõe que todo desmatamento após 2008 pode ser livremente comercializado, sem garantir que o desmatamento tenha sido feito dentro de todas as regras obrigatórias, né, de análise da vegetação, porque para autorizar um desmatamento não é simplesmente olhar o percentual da área, né? Tem muitas mais coisas a serem olhadas e critérios a serem passados para essa autorização. Pode passar. Então, acho que são essas as ameaças que a gente tem quanto ao Código Florestal, que a gente gostaria de olhar, para dizer, olha, é boa a notícia de que a gente está diminuindo o desmatamento? Sim, mas só esse dado isolado, ele é o suficiente para a garantia, né, de permanência desse status? Então, o Observa entende que a gente tem muito mais coisas a olhar. Então, queria convidá-los também a nos acompanhar. A gente faz um balanço mensal através do SPIA, que fica disponível no nosso site, e que a gente também compartilha na nossa rede de WhatsApp. É só falar com a Bia ou com o Caio, que a gente inclui vocês no repasse mensal dessas informações. Gostaria de voltar a palavra ao Marcondes e agradecer, me colocar à disposição. Oi, Kika, muito obrigado. Bom, é excelente também poder contar com o Observa-MT, né, nessa análise de contexto do que significa esse dado do monitoramento, né, dessa redução do desmatamento em Mato Grosso, porque reforçando, né, uma taxa e um resultado que para a gente é muito interessante, né, e você vê aí com esse trabalho de mais de 3 décadas nessa agenda, né, pela conservação do Estado, pela valorização da floresta de pé, e toda a proteção, né, de toda forma de vegetação nativa, mas também, ao mesmo tempo, com esse olhar do receio, né, do que está por vir, de como que a gente vai conseguir trabalhar, conversando com diferentes setores, para que essa taxa ela seja uma realidade permanente, né, e não somente um ponto fora da curva, né, que a gente conseguiu alcançar a partir do esforço de diferentes frentes, mas principalmente com esse reforço da política, né, do governo federal, que trouxe toda essa mudança nesse panorama de implementação da proteção da Amazônia e do Cerrado, por consequência. Acho que é isso, também agradecer aqui, né, já deu nosso tempo, mas a gente vai ter ainda mais um momentinho aqui de perguntas, já temos 3 perguntas, então também se eventualmente alguém tiver mais alguma e por eventual questão de tempo, né, precisa sair, qualquer coisa assim, a gente também está disponível. Deixa eu passar aqui, acho que vou deixar aqui o e-mail, né, meu e-mail também de informação, a gente pode poder, enfim, trazer mais detalhes ou qualquer dúvida que tenha ficado a respeito dos dados, a gente está disponível. E a primeira pergunta que eu tenho aqui foi da Josana, que foi sobre as outras, né, os Cs, e quais os Cs registraram esse desmatamento. Inclusive, eu agradeço por essa pergunta, porque nós temos esse dado, a gente chegou a produzir a tabela para essa análise e talvez por alguma questão aqui nossa de organização das informações, acabamos não incluindo essa planilha, né, essa tabela, aliás, na nota técnica. A gente acabou comentando só no texto sobre as áreas protegidas, né, e aqui na apresentação, mas a gente pode te enviar como um anexo, né, da nota técnica. Então, eu fico de providenciar essa lista para você. E as outras 2 perguntas, uma é da Stephanie,
E a outra da Josana também, que eu vou deixar para o Vinícius responder, que obviamente ele vai ter mais exatidão na resposta. Obrigado. Legal, Marcondes. Essa pergunta da Stephanie, ela é referente à ocorrência do desmatamento nessa região de transição, né, entre os biomas Cerrado e Amazônia. Se tem alguma explicação para isso? Por que se dá, né? Por que as pessoas queriam limpar mais essas áreas? Olha, essa região, a região Médio-Norte, essa região de transição do Cerrado para a Amazônia, especialmente associada ao eixo da BR-63, ela é o cinturão da soja, né? Cinturão de produção de grãos do estado de Mato Grosso, né? Então, os municípios onde esse desmatamento tem acontecido, como Nova Maringá, que está liderando o ranking, por exemplo, onde as áreas de produção estão sendo expandidas. Então, ocorre essa capitalização ali, né, dos produtores que vão comprando novas áreas, esses municípios adjacentes, e esse desmatamento vai acontecendo. Importante salientar também que desmatar custa caro, né? Desmatar não é barato. Então, esse perfil que a gente vê de grandes áreas de desmatamento em grandes imóveis, ele é feito exatamente porque tem capital, né, financeiro para poder fazer esse desmatamento. E o setor, né, agrícola, ele é um setor bastante capitalizado no estado, né? E também tem a questão logística, né? Justamente também para facilitar a escoação dessa produção, essa região ali tem diversas rodovias, né, de acesso para escoar essa produção. Tem um outro fator também que exatamente toca e tem uma relação do porquê que veio essa lei de passar floresta para cerrado, né? Exatamente porque nessa região você tem diversos tipos de fitofisionomia, ou seja, de tipos de vegetação nativa, que são mix, né? Uma mistura de floresta e cerrado, tem elementos de ambos. Mas a própria legislação, a própria definição do mapeamento, né, dessas áreas de vegetação, ela é bastante clara em classificar aquilo que é floresta e aquilo que é cerrado. O proprietário rural, o responsável técnico, ele pode fazer um levantamento lá, se o mapa indicar que é floresta e ele discordar, ele pode fazer um levantamento em campo para comprovar tecnicamente que aquilo é um cerrado. Do contrário, vai valer a definição que está no mapa, né? E eu estou falando isso porque que essa região gera também bastante especulação e interesse. Porque uma vez em regiões de floresta, você pode desmatar até 20% da área do imóvel, né? Em regiões do tipo cerrado, esse percentual é de 65%. Então, você tem uma diferença substancial aqui de matar 20% do imóvel para 65%. Então, passar de floresta para cerrado, por quem tem recurso, está querendo desmatar o seu imóvel, né, assim, é uma diferença substancial mesmo. E exatamente também é nessa região de transição que esse tipo de áreas acontece, né? E é também exatamente essa região que, por exemplo, se passa um projeto de lei como estava sendo tramitado aí dentro da Assembleia Legislativa, você teria aí números que a gente analisou, mais de 5 milhões de hectares adicionais estariam aptos a esse desmatamento legalizado, né, assim, entre aspas, né? Então, enfim, já aproveitando para responder essa pergunta e dar mais elementos de contexto também sobre essa região de transição. E a terceira pergunta que a gente recebeu foi da Josana, se é possível comprovar esse crime de degradação progressiva com o uso do fogo. Vai ser tão difícil quanto provar o uso do fogo, né, de forma intencional, assim, que é também o que a Edilene colocou aqui, que colocou. A questão do nexo causal ele é bastante complexo para esse ano que mais teve a responsável técnico fazendo laudo de fogo que entrou na propriedade. Acontece com certeza.
né? Com certeza, especialmente no cenário de seca que a gente está vivenciando, onda de calor, a gente sabe que o fogo tem uma característica de propagação, de causar grandes incêndios, de fato, afetar muitos imóveis que não queriam o fogo dentro da sua propriedade, isso acontece. Mas alguém começou, né? E a gente sabe que nessa época do ano, 99,9% do fogo é de origem antrópica. Teve uma intenção, teve uma ação humana. Se ela foi intencional ou não, é outra história. Pode ter poste de energia que caiu, pode ter outras situações aí que acontecem também. Mas a intencionalidade é o mais difícil de você comprovar no caso do fogo, né? E sendo fogo também em vegetação nativa, da mesma forma. Existem hoje metodologias que a própria Polícia Federal tem empreendido com o uso de imagens de satélite diárias e focos de calor de forma combinada, para você conseguir atribuir a localização muito próxima da onde esse fogo começou, né? E aí, isso é o elemento da gente chegar aonde ele começou. Mas aí entra também nessa questão da intencionalidade, né? As defesas que são feitas, né, que a gente fica sabendo, geralmente vão na linha do acidente, né? Do acidental. É um maquinário aqui que pegou fogo, aqui dentro estava fazendo uma operação, ou mesmo a questão do poste, né, de energia elétrica, eu tenho de exemplo, né? Então, é nesse sentido, assim, a dificuldade de comprovar essa questão do uso do fogo e também, no caso, né, dessa degradação progressiva, né? Ótimo, Vini, obrigado pelas respostas. E realmente, né, essa questão do uso do fogo suscita também como que o desenvolvimento de novas metodologias, né, e programas e até mesmo o uso combinado dessas informações pode trazer elementos que comprovem, né, o que de fato contribuem para essa questão da fiscalização e da responsabilização do dano, né? Hoje, o Vini comentou um pouco dessa questão combinada, mas aí você já tem também outros satélites que vai ter características de vento, que você vai ter característica da umidade, da temperatura do solo, né, a umidade, aliás, e temperatura do solo, e quando você cruza esse tipo de informação, você consegue ir juntando informações que pode dar, né, o rastreamento de onde esse fogo começou, e aí, por isso, tentar ter a atribuição de responsabilidade, né. O próprio também monitoramento dos raios, né, por outro lado, vai mostrar se aquele fogo teve causa natural ou não, como a gente viu agora recente no caso do Pantanal, em especial na porção do Mato Grosso do Sul, né, em que o próprio MMA soltou, né, aquela nota técnica baseada em dados de imagens e de outros sistemas que mostravam que não houve raios, né, naquele período e que por isso mais de 90% daquele fogo teria causa humana, né. Então, realmente, de fato, são essas combinações de dados, como esses que são analisados pelo ICV, que podem permitir, né, e possibilitar uma tomada de decisão sobre esse tipo de situação. Então, a gente pode encerrar, novamente agradecer, dizer que o ICV está à disposição, né, para qualquer dúvida e questões, assim, né, de provisão de dados, informações, esclarecimentos. Novamente agradecer também ao Observa, né, da pessoa da Kika, com esse trabalho conjunto, difícil, que não é fácil, de acompanhar, né, uma agenda tão importante, mas ao mesmo tempo tão conflituosa no Estado, devido ao jogo de interesses que a gente tem observado por aqui. E vocês, né, pela presença aqui, por esse tempo, pelo interesse no nosso estudo, nosso relatório, e conheçam mais também, né, o Núcleo de Inteligência Territorial. Vini mostrou das plataformas que a gente tem, mas a gente tem algumas outras também que estão ali disponíveis, com dados que são atualizados periodicamente, para também ajudar nesse processo de comunicação sobre a conservação, né, e essa questão da luta pela conservação dos biomas geográficos. Ele colocou no chat também o link, se quiser acessar, e novamente agradecer também à equipe de comunicação do ICV pelo suporte
todo esse apoio durante a organização.